Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma singela homenagem que eu quero fazer ao professor Olavo de Carvalho, que para mim foi o maior filósofo e o maior cientista político que esse país já produziu. Muitos destacam a obra dele, que não é apenas literária, ele não só escreveu livros, mas ele produziu vídeos, filmes e artigos de jornal, como fundamental para a mudança na política desse país. Eu concordo, mas não foi só isso. A importância da obra dele vai muito além. A importância vai em outras áreas do conhecimento que são necessárias para a gente entender o que o Olavo de Carvalho e sua obra consolidaram, foram fundamentais para tudo nesse país. Vou destacar a primeira importância da obra dele, que foi na filosofia. Olavo era um mestre no entendimento das obras filosóficas. Ele escreveu sobre a obra de alguns filósofos e dissertou em seus vídeos sobre outros. A maior obra sua nesse campo, por exemplo, é o livro Aristóteles e os Quatro Discursos, que é uma interpretação da obra do filósofo Aristóteles, jamais feita no Brasil. É verdade, ninguém até hoje foi como Olavo de Carvalho interpretar a obra de um filósofo. A obra de Aristóteles e os Quatro Discursos, para mim, foi a única obra que eu vi sobre Aristóteles feita por um filósofo brasileiro. Eu nunca vi ninguém fazer uma dissertação sobre o filósofo Aristóteles, sobre toda a obra de Aristóteles, tão bem feita quanto Olavo de Carvalho fez. É uma obra que, para mim, mereceria todo o prêmio que poderia ter sido dado a ele. No entanto, por questões ideológicas, não foi dada a devida grandiosidade que essa obra merecia. A segunda importância foi na política. Olavo de Carvalho era um cientista político em sua essência. Como autodidata que era, se tornou o maior conhecedor sobre o comunismo e seu movimento no mundo. Foi ele que denunciou toda a trama dos comunistas para a tomada do poder no Brasil através da estratégia gramsciana. Ele foi o primeiro a denunciar, através de seus livros e vídeos, a estratégia das tesouras, a dobradinha entre PSDB e PT, a ocupação da mídia pela esquerda, a colaboração de artistas e jornalistas vendidos e a ligação da esquerda com o crime organizado. Olavo também era excelente em geopolítica internacional e foi um dos primeiros a falar sobre a nova ordem mundial em seu livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Olavo de Carvalho, no seu livro A Nova Era e a Revolução Cultural, ele destaca bem como a esquerda vem tomando o poder através da estratégia gramsciana. Ou seja, como Antônio Gramsci influenciou a tomada de poder pelos esquerdistas aqui no Brasil, que foi aos poucos. Começou nas universidades, foi para o serviço público, as escolas, e hoje nós estamos vendo que o poder judiciário praticamente está todo infestado por esquerdistas, a administração pública também. Enfim, nós estamos vendo, inclusive os partidos, até partidos que eram considerados de direita, estão cheios de infiltrados de esquerda lá dentro. Então, ele foi o primeiro a denunciar isso. E foi com essas denúncias dele que houve realmente uma mudança na política. O povo começou a acordar. O povo começou a ver que tem sido enganado até hoje. Inclusive pela grande mídia, que sempre que foi também ocupada pela esquerda e que fez propaganda como se fosse uma grande
mudança no país, a eleição do PT, a ocupação, os artistas engajados, esses artistas que enganaram e mentiram para o povo brasileiro durante anos. E o Olavo sempre denunciou isso, sempre foi o escritor que foi, inclusive, perseguido por essa mesma mídia, foi rejeitado por ela, e hoje eles estão calados, ou até comemorando a morte do professor, que na realidade ele foi um grande explanador de toda essa trama sórdida que a esquerda vem desenrolando nesse país. A terceira importância foi na cultura. Olavo dizia que a alta cultura no Brasil foi aniquilada pela esquerda e que a subcultura ocupou o seu lugar. Isso é verdade. A gente vê que a alta cultura no Brasil foi destruída pela esquerda. O que vem ocupando? Funk, subcultura. Hoje nós vemos os chamados intelectuais de esquerda, são pessoas que não sabem nada, pessoas que não têm base nenhuma e são consideradas intelectuais, pessoas que não têm nem um mínimo para discutir, para debater a política, somente repetidoras de slogans. Com isso, o professor Olavo estimulou as pessoas que gostavam dele a buscar alta cultura através de livros, tanto de literatura como de filosofia, política, etc. O professor Olavo de Carvalho, ele estimulou muito, nos vídeos dele, que eu assisti, a alta literatura, a literatura de boa qualidade. Por exemplo, a obra de Otto Maria Carpo, que foi um grande escritor brasileiro, mas que ele fez, inclusive, uma obra que resumia todos os grandes livros de literatura que deveriam ser lidos. Quem mais divulgou foi o Olavo de Carvalho. Ele falava da importância de Dostoiévski, dos clássicos de literatura em geral, e que estava faltando isso no Brasil. Faltava, ele nunca criticou os grandes escritores brasileiros, mas o que estava sendo escrito agora, principalmente pela esquerda, que era uma subliteratura. Isso o Olavo de Carvalho falava, e ele despertou isso, pelo menos em mim, ele despertou o desejo de escrever, de fazer literatura. Diversos autores, até então desconhecidos pelo público brasileiro, foram divulgados por Olavo, tais como Russell Kirk, Roger Scruton, Eric Voegelin, e entre outros, né? A maioria conservadora e que são marginalizadas pelas universidades brasileiras. Tem muitos escritores que eu já nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, Eric Voegelin, René Guénon, o Olavo de Carvalho divulgava. Ele divulgava, inclusive, obras de filósofos clássicos que as universidades não falam, porque não interessa. Por exemplo, a obra de São Tomás de Aquino, a obra, por exemplo, de Leibniz, era um filósofo que o Olavo gostava muito, mas que as universidades não falam, não divulgam esses filósofos, porque o que interessa às universidades são os filósofos de esquerda, os filósofos que querem produzir para destruir a sociedade capitalista. Não interessa obras de filósofos liberais ou filósofos conservadores, inclusive católicos, não interessa. O que interessa para as universidades brasileiras é o fim deles, que é a ditadura comunista. A quarta importância do Olavo de Carvalho foi na educação. Olavo dizia que as universidades brasileiras se tornaram uma indústria de analfabetos funcionais.
Ele denunciava a doutrinação nas escolas e universidades e seu livro O Imbecil Coletivo expôs a mediocridade dos sábios doutores acadêmicos brasileiros. Então, o que acontece? O Olavo de Carvalho ele cansou de dizer isso, que as universidades brasileiras eram uma verdadeira indústria do analfabetismo funcional, e é o que nós estamos vendo, principalmente na área de humanas e sociais aplicadas, inclusive. Nós estamos vendo, inclusive, professores e doutores dessas áreas serem verdadeiros repetidores de slogans, falar em revolução comunista, em coisas já ultrapassadas, que nada tem a ver com a realidade do Brasil. Inclusive importando ideologias que vêm da ONU, como ideologia de gênero, ideologias raciais, enfim, coisas que nada têm a ver com a realidade do nosso estudante e que são impostas dentro das universidades. Você vê, por exemplo, as pessoas veem que a área de humanas e sociais está muito deficitária de conhecimento. E isso o Olavo denunciava. Por isso a importância da obra dele. É denunciar o que estava se passando nas universidades e escolas. Essa história de dizer que o Paulo Freire, o patrono da nossa educação, Paulo Freire nada mais era do que um panfletário, um advogado que na realidade não contribuiu nada para a educação. O que ele queria formar era isso que nós estamos vendo em muitas universidades e faculdades de humanas. Pessoas que querem fazer militância. É isso. E o Olavo, ele denunciava isso. Ele dizia que a importância da educação brasileira precisa haver uma verdadeira revolução na educação brasileira, para destruir toda essa herança maldita que a esquerda deixou. A quinta importância foi no ressurgimento do conservadorismo. O povo brasileiro, que sempre foi conservador, estava sendo oprimido por uma esquerda progressista e opressora que impunha uma pauta que nada tinha a ver com a tradição familiar judaico-cristã. Isso é verdade. As denúncias que o Olavo de Carvalho vinha fazendo sobre as pautas que estavam sendo impostas ao povo brasileiro, pautas que vinham da ONU, de Bruxelas, que nada tem a ver com a nossa realidade, mas que tem a ver com os interesses da máfia da nova ordem mundial. Tem a ver com o movimento comunista. Então ele ficava muito contundente nisso, em repetir que nós devemos valorizar a nossa tradição judaico-cristã, a família, e combater essas pautas. Combater também a manipulação psicológica que é feita através da grande mídia, principalmente, para impor essas pautas. Olavo ele falava sobre isso. Inclusive, ele citava a obra de Pascal Bernardin e de outros escritores que denunciavam essa manipulação psicológica. O conservadorismo ressurgiu no Brasil com força e uma verdadeira direita se assumiu e se contrapôs a essa esquerda opressora. E, finalmente, o povo elegeu um presidente conservador e cristão com um programa coerente com os anseios do povo brasileiro, que foi o Jair Messias Bolsonaro. A eleição de Jair Bolsonaro teve muita força, muita participação do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele já estava sendo bem conhecido na classe média, pessoas que buscavam sua leitura. Eu pude ver isso nos próprios movimentos, quando foi em 2013, 2014, os movimentos que foram para derrubar a Dilma. Nós víamos isso. Olavo tem razão, em plenos movimentos para
para tirar a Dilma de lá, para ter o impeachment da Dilma, e depois para a eleição do presidente Bolsonaro. A frase Olavo tem razão estava muito nesses movimentos. E eu posso garantir que eu também já participava desses movimentos e citava muito eles. Muito o Olavo de Carvalho era visto em cartazes, em placas. Eu sou testemunha disso. Enfim, esses são só algumas das importâncias às quais eu atribuo ao Olavo de Carvalho. Mas o fundamental do seu legado é que ele deixou uma legião de seguidores que darão continuidade ao seu projeto, entre os quais eu me incluo. Só posso dizer uma coisa. Obrigado, Olavo de Carvalho, por você ter existido. Obrigado por toda a obra que você fez, por todo o empenho. E agradeço a Deus por ter feito com que você nascesse em plena época que o Brasil mais necessitava de uma pessoa como você. Muito obrigado.